Seja bem-vindo ao programa Palpites de Livros, aqui na TV Cidade de Farroupilha. Eu sou Natália, apaixonada por livros e sou a sua apresentadora. Hoje estamos inaugurando um novo quadro aqui no programa, chamado Conversa Letrada, onde haverão entrevistas, eu trarei pessoas para falar sobre esse vasto universo dos livros. Então venha conferir esse episódio que está muito bom. E claro, acompanhar os próximos. Obviamente, não estou mudando completamente o formato do nosso programa. Ainda teremos a frase, ainda teremos as dicas. Então, assista esse episódio na íntegra. Antes de irmos à nossa entrevista, vamos nos deleitar com as palavras do livro A Culpa é das Estrelas. Vai chegar um dia em que todos vão estar mortos. Todos nós. Vai chegar um dia em que não vai sobrar nenhum ser humano sequer para lembrar que alguém já existiu ou que nossa espécie fez qualquer coisa nesse mundo. Não vai sobrar ninguém para se lembrar de Aristóteles ou Cleópatra. Quanto mais de você. Tudo o que fizemos, construímos, escrevemos, pensamos e descobrimos vai ser esquecido. E tudo isso aqui vai ter sido inútil. É uma frase bem impactante. Ela é mais extensa ainda. Caso não a frase, né? Toda essa fala é mais extensa ainda. Mas, o que a gente pode tirar disso? Lembrando, essa é uma visão de uma pessoa que estava com câncer terminal. Uma pessoa que já tinha um fim determinado, já sabia que não ia viver para sempre. Então, é uma visão muito triste de uma coisa que, claro, parando para pensar, sim, de fato, tudo vai acabar um dia e não vai ter ninguém para lembrar. Mas sobre isso ser inútil, isso não é inútil no momento que está sendo feito. Não é porque não vai ser lembrado que será inútil. Então é importante lembrar disso na nossa vida mesmo. Quando a gente está fazendo alguma coisa, que a gente pensa, mas lá no futuro isso vai ter sido em vão, ou vai que isso aqui não dá certo. Mas tu tentou. Nesse momento foi importante. E é isso que vale. Não é o futuro, não é se vai dar certo, é aquilo que tinha... O importante é a intenção que se tinha. É a importância que tinha naquele momento que foi feito. E não o futuro. Então não pense somente no que vai acontecer posteriormente ou como isso vai se dar no futuro, se alguém vai lembrar. Não é assim. Às vezes a gente tem que lembrar, às vezes não, sempre temos que lembrar de ver o presente, o momento agora, e não lá daqui a 1 milhão de anos. Porque a vida só é vivida no presente, no agora, no momento. Seja bem-vindo à Conversa Letrada, nosso novo quadro aqui do programa. Para inaugurar esta novidade, estamos aqui com Rogério Bon, administrador que já publicou 12 livros. E além disso, é um convidado muito especial, pois é uma inspiração na minha vida. Ele é o meu pai. Então, ninguém melhor para trazer uma visão desse grande, vasto, incrível, maravilhoso universo literário do que ele, que tanto me inspirou nessa jornada de vida e, claro, dos livros. Tudo bem, Rogério? Oi, minha filha Natália, apresentadora deste belo programa. Muito obrigado por me convidar. E tu sabes que fico muito feliz de ter a oportunidade de falar sobre o meu livro e um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Claro. E, se quiser mostrar o livro já, vamos principalmente focar nesse aqui, livro chamado Destino, Sucesso, que foi o primeiro publicado por ele. Quer falar um pouquinho sobre ti, para se apresentar para o pessoal? Desde 1990, eu venho desenvolvendo atividades na área de consultoria, na área de desenvolvimento de pessoas e de desenvolvimento de empresas. E à medida que isso vai sendo feito, a gente vai aprendendo cada vez mais. E aí nessa linha que tu trouxeste, Natália, de como é que eu posso fazer para aquilo que eu desenvolvo
fazer sentido, poder ajudar alguém agora, mas também deixar um tempo de sobrevida ali para frente. Nada melhor do que escrever um livro, nada melhor do que gravar um programa, nada melhor do que contar algo para alguém e que isso seja adequadamente registrado. Então, os livros têm esse sentido, de alguma forma tu registrar aquilo que tu é capaz de colaborar com as pessoas para o futuro. Com certeza, deixar sua marca também, né? Exato. Os livros são uma forma de registrar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, quem a gente é, para quem vai estar ali na frente saber, né? E trazendo, né, para esse exemplar em específico, o que foi que te motivou a escrever ele? Qual foi o ponto-chave, assim, que tu falou, tenho uma ideia, vou escrever aqui sobre isso? Esse livro, ele foi criado pensando em atender um público muito claro, que são os micro e pequenos empresários. Aquelas pessoas que muitas vezes querem criar um negócio ou que criam o seu negócio, mas não tem muita clareza de como conduzir as coisas, como organizar a empresa, sabem fazer as coisas. Então, pegar um exemplo, uma pessoa que sabe fazer doces, faz doces maravilhosos, mas não sabe cuidar das finanças, não sabe cuidar da relação com fornecedores, muitas vezes não tem uma relação adequada com os colaboradores e acaba gerando problemas na Justiça do Trabalho depois. Então, pensando nisso e nas consultorias que eu já tinha desenvolvido durante muitos anos quando eu escrevi esse livro, eu pensei, o que eu posso fazer para colaborar? E aí houve, né, na época do lançamento do livro, 1 ano, 2 anos antes, um concurso no Sebrae, que justamente convidava pessoas com experiência em consultoria a colocar as boas práticas, aquelas experiências que tinha desenvolvido num livro. E foi assim, então, inspirado pela minha vontade de deixar uma mensagem que pudesse servir para outras pessoas e também pelo convite do Sebrae, a escrever esse livro. Muito interessante, com certeza muitas pessoas devem ter lido e devem ter sido ajudadas, né, por meio desses ensinamentos que tu tinha a trazer por meio desse livro. É interessante também o formato, né, não só fazer uma palestra, trazer as informações, mas deixar registrado que sempre que quiser consultar, ai, nossa, não me lembro tanto o que eu posso fazer nessa situação, ter aí para consultar em qualquer momento que precisar. Te perguntar assim, ó, como é que foi a escrita em si, como foi escrever esse livro, o processo todo, conseguir publicar, a editora, como é que foi? Escrever, para mim, é uma forma de alguma forma, colocar as coisas que já estão na minha cabeça no papel. Então, primeiro tem que ter um roteiro, né? Apesar de não ser um livro de história, é um livro de relatos de boas práticas. Então tinha uma espinha dorsal que foi desenvolvida e eu comecei a enxergar quais eram os pontos mais relevantes para as pessoas, o que era importante para um pequeno empresário. Fui falando sobre esses assuntos e fui escrevendo. Então a minha forma de escrever, como tu falaste, eu tenho 12 livros já editados e tem alguns outros que estão por nascer. Eu escrevo e depois eu reviso. Eu não sou aquele tipo de autor que escreve uma frase e deixa ela perfeita. Não, eu escrevo tudo. Porque no momento que tu fica parando para tentar aperfeiçoar demasiadamente um ponto específico, tu tá trancando a criatividade e deixando menos fluido tudo aquilo. Então o que eu faço é isso, eu escrevo e depois eu reviso. Como o livro fez parte de um projeto do Sebrae, e eu recebi uma menção honrosa do Sebrae pelo texto que eu tinha produzido, acabei recebendo convite de algumas editoras, e na época a editora com quem a gente acabou fazendo o acordo foi a Razão Birô Editorial. Não existe mais essa editora, infelizmente. Então o livro ele está esgotado, ele ainda existe na Amazon, alguns exemplares em algumas outras lojas por aí, mas o livro ele está esgotado, não tem uma edição sendo vendida agora. Mas foi uma conversa que a gente teve com a editora gostou do projeto, lançou-se o livro lá em 2006, no dia 4/5/6, às 7 horas, na Livraria Cultura, e foi uma coisa muito bacana. Isso acabou gerando, Natália, uma repercussão muito interessante naquele momento. Eu passei por vários programas de TV, de rádio, jornal, fiz muitas palestras sobre o livro, e isso ajuda muitas vezes a divulgar aquilo que tu está falando. Não só o livro em si, a ideia, vou vender os livros. Não, a minha ideia é transmitir a mensagem. Vender o livro, ok, é uma consequência. Né?
Sim, com certeza. Então a gente pode dizer que Destino Sucesso foi um sucesso. Foi um sucesso, né? Ele teve uma ideia original, eu digo para ti com total franqueza, nunca imaginei que eu estaria escrevendo um segundo livro, o que dirá outros 11, e sabendo que tem pelo menos outros 3 ou 4, assim, no horizonte de 2 anos que vão nascer. Então ele cumpriu o objetivo a que ele se destinava, que era ajudar as pessoas a refletirem sobre os desafios de criar um negócio, de desenvolver a sua empresa. Sem dúvida nenhuma ele trouxe isso. E ao mesmo tempo ele acabou gerando uma repercussão que superou muito as expectativas que eu tinha quando eu criei esse livro lá atrás. E em que momento que tu, depois de ter escrito esse livro, ou durante a escrita, percebeu que tu poderia escrever mais e que tu queria escrever mais? Que eu poderia, sem falsa modéstia, eu sempre soube que eu poderia, né? Porque eu sempre gostei de escrever, sempre procurei escrever histórias e relatos, e tanto na questão como professor há mais de 20 anos, né, em graduação e pós-graduação, tu acaba te envolvendo em produção de artigos. Então eu sabia, não, eu posso. Agora, querer escrever um segundo, um terceiro, eu digo que eu resisti um pouco. Depois que ele nasceu, eu recebi outros convites para participar como coautor de outros livros, e durante um tempo eu não aceitei. Tanto é que esse primeiro livro ele foi lançado, como eu falei, em 2006. E o meu segundo livro, eu não me lembro se foi 2012 ou 2013. Então, 6 anos, 7 anos. Nesse período eu recebi vários convites. Olha, tem esse projeto aqui, esse assunto, te interessa ser coautor? Te interessa escrever um livro sobre tal assunto? Dentro desse contexto de liderança, desenvolvimento de negócios, inovação, empreendedorismo. E naquele momento eu acabei não fazendo. Mas uma coisa, Natália, que me ajudou muito foi a minha dissertação de mestrado. Quando eu fiz a minha dissertação, que eu defendi a minha dissertação em 2009, naturalmente eu acabei pensando em outras coisas, até que chegou um dia que surgiu um convite que me tornou assim mais disposto a escrever. Junto com uma das formações que eu fiz na área de mentoring, coaching e desenvolvimento de pessoas, acabou surgindo o convite para ser coautor de um livro falando justamente sobre isso, e aí começaram a vir os outros naturalmente. Ah, foi então um processo, né? Foi um processo. Não foi assim simples, rapidinho, assim, não. Teve uma virada de chave bem lenta. Né? Teve. Eu resisti um pouco a colocar mais ideias, porque é uma responsabilidade também, né? Quando tu assume o compromisso de escrever, ainda mais como coautor de um livro. Uma coisa é esse livro aqui, que eu já tinha escrito, estava pronto e ele foi para uma editora. Outra coisa é assim, olha, nós vamos lançar tal livro em setembro de 2024 e queremos que tu escreva uma parte dele. Então tu tem que ter agenda para fazer isso. Sim. E aí, juntando tudo isso, é que às vezes acaba se deixando para mais adiante o fato de escrever um segundo, um terceiro. E tem uma expectativa em cima, né? Porque se já tem uma ideia do livro como todo, tu vai ter que seguir uma certa linha de raciocínio. Também não depende só de ti, Exato. Claro. Então é uma coisa mais complexa, né? Mais complexo. E teve algum desafio, assim, durante a escrita? Algum que te marcou mais durante todo o processo de escrever esse livro em específico? Olha só, esse livro, ele foi escrito de uma forma um pouco diferente do que é hoje, do que os outros livros ao longo do tempo que eu participei foram escritos. Porque o que aconteceu? Nós estamos falando do lançamento de 2006, ele foi escrito em 2005. A editora fez todo um processo de revisão em 2005. Então, quando eu escrevi o livro, vamos dizer assim, o primeiro desafio foi a data limite. Data limite, prazo final, prazo fatal, sempre é um desafio. Com certeza. Né? E aí tu tem aquela data, olha, tem até tal dia para poder entrar no concurso do Sebrae. E eu acabei aproveitando uma viagem a trabalho que eu fiz para Pelotas. E eu me lembro que eu ia ficar 2 dias em Pelotas por alguma razão, atendendo o cliente, alguma coisa. E eu estendi a minha viagem em mais 2 dias. E sumi do mundo por 2 dias, para terminar o livro. Nossa! E eu fiquei no hotel, arranjei uma sala dentro do hotel, não fiquei no quarto também, que eu não gosto de ficar trancado no quarto para produzir, não é uma coisa legal. E eu arranjei um espaço, uma sala dentro do hotel e fiquei lá. E aí eu dei uma revisada, como eu falei, eu escrevo e depois eu reviso, então ele já estava praticamente pronto. Mas essa revisão final
eu fiz lá. E depois a revisão da editora, porque aí é um pouco dolorido, Natália, porque a gente escreve e a editora diz assim, olha, esse teu parágrafo aqui não tá legal, tá na tua cabeça, tá legal, mas para quem tá lendo tem que melhorar isso, ou algum ponto assim. Sim. E na época veio escrito em folhas impressas para eu fazer a revisão e depois devolver. Então é uma coisa que hoje não se faz mais, Sim. mas na época o processo da editora era assim, eu recebi folhas e folhas já com os comentários, para eu fazer comentários em cima daquilo e devolver dessa forma. Nossa. Então, apesar de na época, né, há muitos anos eu sempre fui uma pessoa muito conectado com as questões tecnológicas, de informática, desde muito antes da popularização da internet eu já usava outros meios de redes, mas eu tive que fazer isso na mão em 2005. Então foi um outro desafio interessante. Ah, sim. Hoje em dia já não seria assim, né? Não, nenhum seria dos mais outros digital. Totalmente digital. Todos os outros foram 100% digitais, né? E aquele impacto da editora dizer, poxa, esse parágrafo aqui não tá bom. Poxa, mas eu gostei tanto do parágrafo que eu escrevi. Mas tu percebe assim, as pessoas que vão ler, elas não estão entendendo exatamente o que tu quer dizer. Tu vai ter que mudar. Então, talvez no primeiro momento foi um choque assim para mim. Sim. Depois é natural. Vão revisar, tu vai melhorar e segue para frente. E esse processo todo, com certeza, deve ter te influenciado na escrita dos outros, né? Deve ter te ensinado como lidar melhor com essas críticas construtivas, com essas dicas para escrever os próximos também, né? E eu até te digo que isso é uma das coisas que eu sempre fiz muito como orientador de trabalhos na faculdade, Sim. na graduação e na pós-graduação. Então, quando tu tá do outro lado do balcão, isso é um pouco mais pesado, né? Apesar de depois, na dissertação de mestrado, a gente sofre bastante com relação a isso. E eu acabei virando revisor editorial dos títulos de administração de algumas editoras. Então, passei a fazer isso com mais frequência também nos livros que as outras pessoas escrevem. Assim, já teve dos dois lados, então isso é bem interessante. Mas o livro ele foi uma experiência muito boa. Eu diria assim, ele é um livro atual, apesar de ter sido escrito em 2006, porque o que se acrescenta que nessa época ainda não existia de uma forma tão forte? Existia, mas não de forma tão forte, as mídias sociais, as redes sociais. Sim. Então, TikTok, Instagram, Facebook, Sim. Isso são coisas que vieram num período posterior. Facebook já existia, TikTok e Instagram não. Mas quando a gente fala de desenvolvimento de liderança, de necessidade de estruturação, todas essas coisas que o livro trata, isso é muito antigo. Tão antigo quanto a dificuldade das pessoas em lidar com isso. Então ele é um livro atual. E aí eu te digo que está em produção, está sendo desenvolvida uma segunda versão, Olha que só. não é uma nova edição dele, é uma atualização trazendo esses temas e que eu acredito que no início de 2025 ele deve nascer. Olha, é extremamente importante, né, fazer essa atualização, contextualizar para o momento atual. Não quer falar um pouquinho mais sobre essa novidade aí? Quando a gente fala, Natália, das coisas que a gente está vendo hoje, que envolve inteligência artificial, que envolve muitas vezes uma repercussão muito grande dentro de uma empresa em função de uma divulgação que foi feita, às vezes bem feita, às vezes mal feita, isso precisa ser discutido. Às vezes as empresas começam a fazer algumas atividades de divulgar os seus produtos ou serviços de uma forma não tão adequada. Sim. Fazem uma postagem mal feita, ou fazem uma postagem sem pensar no que vem depois, e aí acabam tendo que arcar com as consequências disso. Então, lidar com a velocidade, a profundidade das mídias digitais conectadas com o ambiente de negócios é uma das coisas que eu quero falar. Nossa, eu acho que vai valer a pena fazer essa leitura tanto dessa edição mais antiga, quanto dessa nova que a gente espera que saia em breve, né? Para finalizar, não quer deixar alguma mensagem que tu traz aí no teu livro pro pessoal que está assistindo agora? Esse livro, ele traz um pouco das dificuldades, dos receios, dos erros, dos acertos de um grande número de empreendedores, de empresários que eu conheci ao longo da minha vida. O subtítulo desse livro, ele diz o seguinte: grandes vitórias nas pequenas batalhas. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes as empresas estão organizadas para lidar
com as grandes questões, os grandes desafios, mas não celebram as pequenas vitórias do dia a dia. Aquelas pequenas coisas que deram certo passam a ser uma coisa normal. E isso muitas vezes é que é o combustível que vai fazer com que a equipe se organize e trabalhe junto para conquistar aquele grande objetivo. Então talvez uma das grandes mensagens que eu deixo nesse livro é isso. Se o meu destino é o sucesso, se eu quero chegar lá, eu preciso necessariamente comemorar as pequenas e grandes vitórias que eu tenho nas pequenas e nas grandes batalhas. Não só olhar aquele macro objetivo. Ok, para chegar no macro objetivo, eu tive que passar por uma série de pequenos pontos e preciso comemorar cada um desses pequenos pontos. E eu acho que isso é uma dica para a vida, né? Não olhar só para uma questão da empresa, profissional, mas olhar para a vida, uma conquista pessoal mesmo, às vezes relacionada à minha família, aos meus amigos, sobre, né, olhar também para as pequenas coisas, né? Olhar para as pequenas conquistas, não só para aquilo que é tão grande aos nossos olhos. Então acho que dá para levar isso para a vida mesmo, né? Não só para uma coisa mais nichada, mais específica. Eu não consigo chegar no último degrau da escada sem ter passado por cada um dos degraus anteriores. Com certeza. Muito obrigada pela entrevista, Rogério. Obrigado, Natália. No Conselhos Literários de hoje, eu trago uma dica que pode ser usada tanto para crianças quanto para adultos. Para o quê? Iniciar ou reforçar a leitura. Claro, eu já dei várias dicas sobre isso, mas mais uma dica com certeza não vai ser ruim, vai ser ótimo, porque nem toda dica é para todo mundo. Cada um funciona de um jeito na hora de ler, cada um funciona de um jeito na hora de absorver as informações de um livro ou, né, de um vídeo, de qualquer outra coisa. Então, aqui vai mais uma dica a respeito disso. A minha criança... Eu não sei como iniciar uma leitura. Eu quero muito ler um livro, mas eu não consigo pegar um livro que não tem imagem, de 200 páginas, e ler. Eu não consigo sentar e me concentrar, eu não consigo focar. O que eu posso fazer? Ler um gibi, uma história em quadrinhos. Porque, como o próprio nome diz, vai estar contando uma história. Não deixa de ser um livro. E vai ter o quê? Imagem junto. Além do texto, que é aquilo, né, que vai realmente trazer o contexto, vai trazer a história, tem as imagens que ajudam no entendimento. E óbvio, um gibi, história em quadrinhos, não é completamente entendido sem as duas coisas juntas. Mas esse formato, ele ajuda muito a assimilar as coisas e a iniciar ou reforçar o hábito de leitura. Porque às vezes eu gosto muito de ler, mas eu também não tenho tempo para ler um livro gigantesco. Mas eu quero muito ler. E eu tenho um curto período de tempo naquele momento. Posso pegar e ler uma história em quadrinhos. Seja essa da Turma da Mônica, seja essa de super-herói, seja essa sobre qualquer outra coisa. Porque não pense que história em quadrinhos é só coisinha de criança. Só tem da Turma da Mônica, só tem daquelas da Disney. Não. História em quadrinhos, gibi, HQ, seja como se chama, tem de vários nichos, de vários tipos, conta várias histórias completamente diferentes. Então tem uma aí que pode te agradar, que pode agradar seu filho, seu neto, seu pai, seu tio, seu avô, sua mãe, sua avó, qualquer pessoa. Então, é uma ótima ideia. E assim, trazendo um relato pessoal. Eu, quando era pequena, lia muitos gibis, histórias em quadrinhos, principalmente a Turma da Mônica, e eu acho que foi uma das coisas que também me ajudou a ler tanto quanto eu leio hoje, além de todo o meu processo de leitura. Isso foi algo que influenciou, sim, nos meus hábitos de leitura. Então, incentive também a leitura dessas coisas aqui maravilhosas que tem, além de texto escrito, o texto imagem. Vale muito a pena. Leia também. Virando as páginas do nosso episódio, chegamos ao fim da edição de hoje. Mas calma, a gente tem mais episódios. Daqui a 2 semanas, inclusive, às 19 horas, aqui na TV Cidade de Farroupilha, temos o próximo. Muito obrigada por assistir esta edição. Espero que tenha gostado do novo quadro, que vem mais por aí. Até breve. Tchau, tchau.